Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que delícia. Mais uma vez aqui trazendo o Miguelzinho, Miguelito, Miguel, nosso batera, para estar aqui junto, falando para vocês, contando um pouquinho como ele foi atraído até Jesus. Vamos lá, Miguel, conta um pouco da tua história para nós. Bom, a história com Cristo, né? Eu me converti na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo, lá perto de Olímpia. Perto de Olímpia, perto de casa. Inclusive, eu estava vendo as fotos de Olímpia ontem, do Termas. Sempre ia lá, que é muito pertinho. Era o quintal do meu vovô. É, né? O pastor falou, olha que legal isso. Uma bênção lá. Bom, aí tinha uma igreja bem legal na cidade que chamava Comunidade Cristã. Chama Comunidade Cristã. E na época o pastor lá era o pastor Kelson. E hoje ele está em Campinas, ele pastoreia lá em Campinas. Quanto tempo tem isso, Miguel? Isso faz uns mais de 20 anos. Ah, você tem 25, então, esse cabelinho branco. Faz um tempinho. E eu fui para a igreja porque ela tinha uma bateria muito legal. Você já era fanático por bateria? E tinha uma tama japonesa lá, e era a única batera que tinha na cidade. Você foi pelo interesse na bateria para a igreja? Na batera, mas aí eu tocava, na época eu tocava com uma dupla sertanejo. Sertanejo assim, e eu falei pro cantor da dupla, eu falei assim, a gente já tinha vivido alguns milagres, mesmo sem ter ido à igreja assim. Uma vez a gente estava atrasado para um show, a gente estava na cidade do Moisés, lá em Viradouro. E a gente precisava chegar em Bebedouro e o carro parou. E o público, todo mundo lá esperando pro show. Aí eu falei, cara, vamos falar com Deus, falei pro cantor. Vamos falar com Deus. A gente falou, pousou um louva-a-Deus no capô do carro, o carro pegou. Falar com Deus era oração, tá? Tradução embaixo. Delícia, que coisa gostosa. Aí passou isso aí, eu falei pro cantor um dia, eu falei, olha, tem uma igreja lá perto de casa que tem uma bateria bem legal. O que você acha da gente ir lá ver o que acontece lá? Ver se os caras tocam bem. Aí eu cheguei, fui uma tarde lá, o pastor Kelson estava arrumando um retorno. Eu falei com ele, eu posso vir aí à noite, sou músico? Ele falou, não, tem culto aí às 8 da noite. Aí eu liguei. Ninguém da sua família era cristão? Ninguém. Tá. Inclusive, lá em casa, a gente vivia um dilema, né? Porque minha mãe era casada com uma pessoa da Umbanda. E o cara recebia os guias dentro de casa lá. E eu não gostava daquela história, assim, eu não gostava de participar, né? Eu sempre tive uma ligação com Deus, embora não o conhecesse, assim, como deveria, não conhecia a palavra, né? Mas eu tinha essa ligação com Deus, acho que por causa da música. A música é uma coisa espiritual, né? Uma coisa... Eu acho. Aí... Tem uma harmonia, né, em tudo que você vê de Deus, desde a natureza, tudo tem harmonia. Aí eu falei com o pastor Kelson, fui para o culto com esse cantor. O primeiro culto que eu fui lá ver a bateria, eu vi Jesus. Aí comecei a chorar, desesperado, tremer. Você viu? Você teve uma visão aberta? Não tive uma visão, eu senti. A presença dele. Visões eu tive outras mais para frente, mas a princípio esse encontro foi de sentir assim, a presença do Espírito Santo. Comecei a chorar muito, não sabia o que estava acontecendo. Aí logo passou uma semana de conversão, eu pedi para Jesus, falei, se o senhor está nessa coisa aí que eu estou entrando, então vem me visitar. Eu acordei 3 da manhã com uma luz muito forte no quarto, mas muito forte mesmo, que eu não conseguia quase abrir o olho. E a mão do Senhor falando, vem. Aleluia. Você sabe, Miguel, você está me falando isso, quando Deus se revela para uma pessoa que precisa... não é mais uma revelação, é uma trombada. Tem que ser algo muito forte. Foi impactante. Isso está acontecendo muito, por exemplo, no Iraque, nos países muçulmanos, Jesus aparecendo, porque tem um negócio lindo por trás. É uma maneira dele se revelar diferente. Continua, estou achando o máximo. Aí essa luz muito forte dentro do quarto, meu corpo na cama, o espírito saindo do corpo, e sabendo que eu ia fazer uma viagem. Só que eu falei, não, Senhor, tem minha mãe aqui, tem coisa para fazer. Não, ele chamou 3 vezes, eu não fui, o espírito voltou para o corpo. Aí eu não conseguia mais dormir, acordei minha mãe, contei a história. Minha mãe foi falando, opa, peraí, tem alguma coisa essa igreja dos crentes aí, né?
Mas ela não ia, eu ia para o culto, ela ia só às vezes até na esquina, voltava. Como ela mexia, é Umbanda que Umbanda. você falou, né? Como ela mexia, tinha que ser um negócio muito chocante. Bom, eu sei que eu fui entendendo mais da palavra e fui conhecendo mais esse Deus que eu estava me relacionando, né? Até que um dia, esse cara que a minha mãe vivia na época falou, teve uma discussão em casa, falou, quem manda aqui sou eu. Eu falei, quem manda aqui é Jesus, eu falei para ele. Nesse mesmo dia ele pegou as coisas dele e foi embora. Yes. E minha mãe ficava com medo, puxa, e agora, como é que vai ser as contas da casa, não sei o quê. No fim, minha mãe descobriu que ele traía ela e a minha mãe que ajudava ele, assim. Na verdade, ela estava sustentando a casa sem saber. Sem saber, mas a minha mãe vivia na escuridão, assim como eu antes, né? Então, e a luz, Deus foi trazendo luz em várias áreas. a luz foi entrando, né, assim, e eu comecei a ir muito para o monte com os amigos lá em Bebedouro e eu comecei a ver muitos milagres, a natureza acendendo, assim, fluorescente. Folhas, quando você E eu vai... levava essa natureza e falava, mãe, olha esse galho aqui aceso, acendeu lá no monte hoje, ela ficava olhando. Até que um dia eu falei, teve várias experiências com Deus lá em casa, assim, orando no fundo de casa, de fogo no céu, mas muita coisa acontecendo, assim. Nesse tempo era muito legal porque a gente vivia orando no monte, né? Entrava meia-noite, saía meio-dia. Era muito legal a turma que eu andava, assim. A Bíblia fala, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso daí é uma proposta, isso é um desafio, mas isso daí é o maior presente que eu e você podemos ter. Quanto mais sede, mais ele se revela. E como você veio parar em São Paulo, Miguel? Então, a história de São Paulo, eu estava em casa, assim, e eu já tocava, já estudava o dia inteiro. Eu já tinha feito a universidade aqui, a Conservatório Musical de Tatuí. Então eu viajava de Bebedouro, São Paulo, Tatuí toda semana. E eu sustentava tudo isso com os alunos que eu tinha lá em Bebedouro. E a minha mãe falou, pô, tu quer ser músico, você vai estudar e deixa que eu cuido aqui da casa. Não vai faltar comida nem casa, mas você estuda pra caramba aí. Minha mãe sabia que eu tinha que estudar muito, né? Então nessas minhas idas e vindas para cá, para Tatuí, teve um menino lá de Viradouro que me conheceu através do primo do Moisés. E eu estava em casa um dia, ele bateu palma lá. Eu vim aqui através do Marcelo, e era o Clebão. Era o Kleber. Era o Kleber. Uau. Kleber, eu vim aqui atrás falar com você que é o seguinte, eu estou vendo você tocar, eu sei que você está tocando legal, e bicho, você tem que ir embora daqui. Você tem que ir para São Paulo. Eu falei, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Só que aí ele passou em casa para ir de verdade com o pai dele. Eu falei, não vou não, tava brincando. Ele veio sozinho. Aí ele ficou doente aqui e voltou para Viradouro. E nessa volta ele falou, Miguel, você tem que ir, cara. Você falou que ia daquela vez, você não vai. Eu falei, tá bom, agora eu vou. Aí ele passou com o pai dele, eu falei, agora eu juntei... Tô pronta. Peguei um colchão, Era a bateria que delícia. e R$30 no bolso. Foi isso que Não tinha dinheiro para vir, a gente veio de ambulância. Como assim, de ambulância? O Pegaram pai uma dele... carona de... O pai dele falou lá na cidade, meu filho precisa ir embora para São Paulo, e eu tava nessa, né? Vim de ambulância sem ver nada dentro do... Chegamos, soltou a gente lá na Barra Funda, eu falei, deve ter chego, né? Que deve ser por aqui, né? Aí pegamos um trem, foi parar lá em Santo André. Chegou em Santo André, pegou mais um ônibus. Sabe, quem vê uma pessoa sentadinha do seu lado, não imagina. Eu acabei de confessar, né, do meu pecado, orgulho, mãezona, né, porque eu recebi ontem um vídeo dele tocando. Esses anos todos que eu estou em São Paulo foi muito legal, porque eu fiz muito show na Europa, a gente acabou fazendo show em Paris, fazendo muito show na Itália. Eu fico muito orgulhosa, eu acho isso o máximo. Foi muitos trabalhos assim, reconhecidos aqui dentro e fora também, né? Muitos convites para fazer workshops fora do Brasil e dentro aqui também. E como você chegou aqui na igreja? Aqui na igreja foi através do Moisés. O Moisés é o nosso pianista, vocês sabem. Voltando lá em Santo André, né? Quando eu estava em Santo André, o Moisés, já conhecia ele do interior, ele ligou, vem tocar aqui na igreja, Miguel, tal. E eu comecei a vir tocar aqui, foi uma igreja que me acolheu e começou a ofertar... Isso foi em 2004? 2004. 2004, que você estava comentando, é isso. Vocês ofertaram na nossa vida, num tempo muito difícil, na minha vida, na vida do Kleber, num tempo onde a gente não tinha trabalho, né? A gente tinha acabado de chegar em São Paulo, ninguém conhecia a gente.
Então a igreja foi o que sustentou a gente, né? Através de Jesus, claro, mas vocês sempre semearam na nossa vida. Investimento. Um investimento assim que eu sou eternamente grato. Deus né? é lindo. Se hoje está acontecendo tudo que está acontecendo é porque vocês semearam e acreditaram na gente, né? Então isso é fruto E a disso. gente não sabia nada disso. A gente só sabia que vocês eram amigos do Moisés. E sendo amigo do Moisés, é filhão, pronto. Não é verdade? Simples assim. E aqui na Manaim a gente, né, começou a participar dos cultos, a conhecer tanta gente legal, né? A comunhão com as pessoas, isso foi super importante, né? Muitas pessoas daqui da igreja pegavam a gente de final de semana, vem pra cá, vem ficar em casa, não sei o quê, sabia da dificuldade que a gente estava vivendo na época, né? Então... Eu me lembro Moisés falando sobre como ele tinha que vir para cá, ele falava, pastora, pense na última casa da última rua de São Paulo. Era lá que eu morava. Moisés morava. Não era longe toda... Mas pelo que você está falando... Francisco Morato, acho. A tropinha toda estava passando por isso. Foi muito difícil o começo, né? Teve uma vez que eu estava lá em Santo André, eu falei, tô passando nervoso, porque assim, tô sem comer, isso vocês não sabiam, né? Às vezes a gente passava por isso durante a semana, assim. Nossa. E eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu falei, já sei, eu vou pro metrô, o primeiro músico que eu vi, eu falo, eu vou para onde você for. E eu fiz isso. Fui pro metrô, vi um baixista assim. Eu falei, eu sou músico também, pra onde você tá indo? Ele falou, opa, tudo bem? Eu tô indo ensaiar. Eu falei, então, eu tô indo pro seu ensaio, cara. O cara falou, vambora. Era o ensaio do Robson Nascimento. Cheguei lá no ensaio do Rob, o Rob falou que o coração dele ficou cheio de chama, assim. Aí eu já cheguei na autoridade do Espírito e falei, Rob, é o seguinte, eu vim aqui para orar por você, ajoelha aí, cara. Ele ajoelhou, começou a chorar. Coloquei a mão na cabeça dele, orava. Nossa, aí eu falei, agora é o seguinte, eu quero que todos os músicos aqui semeiem na minha vida e na vida do Kleber. Aí cada um deu R$100, R$50, não sei o quê. Saí de lá, fui pra padaria, eu e o Kleber. Que delícia! Então a gente viveu esses momentos, né, que assim... Sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo que as pessoas não sabem o que a gente passa. É tão fácil hoje você estar relembrando o passado, né? Às vezes as pessoas pegam um livro que eu escrevi e falam assim, nossa, que maravilha. Eu também lancei meu livro esse ano. Você lançou! Você precisa trazer para nós, pra mas gente... é um livro de musical, assim, mas... Mas é um livro. Lancei, tá em e-book, tá rolando, tá bem legal. Assim. Você está vendo que coisa linda que Deus faz na vida de uma pessoa? A gente nem imagina das lutas, as dificuldades, mas há uma coisa, mesmo que ninguém saiba, Ele sabe e Ele tem cuidado de nós. E hoje, eu brinco falando sobre o meu pecado de orgulho, é porque esses jovens que chegaram aqui, né, lá atrás, 2004, hoje 2020, olha o que Deus fez, a trajetória, e não foi por nossa causa, foi o Pai cuidando dos filhos e abrindo portas que talvez você nunca pudesse imaginar que você chegaria nisso. Não, jamais. E mais uma vez eu falo, né, vocês assim abraçaram a gente e abraçam a gente, né, um momento tão difícil que a gente está passando no mundo, com essa pandemia, aqui a gente se sente acolhido, né, as pessoas... A própria pastora, o pastor liga pra gente, como é que está sendo sua semana, está precisando de alguma coisa? Isso Isso daí, desculpa, isso daí deveria ser o normal, né? De todos. Graças a Deus isso aqui tem isso. É uma família, não é assim que a gente pensa? Se é uma família, vamos abraçar. Querido, que você possa ter sido bem, mas bem mesmo, edificado com esse testemunho. Deus é Pai, Deus é Pai. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.